Já tá gravando? Oi? Ah, desculpa. Beleza. Show. E aí, beleza, moçada? Tranquilo? Gostou do visual aqui? Tá bonito ou não tá? Tá bonito ou não tá? A ideia hoje é falar de quê? Você vai ficar com esse visual bonito assim, professor? Até que hora, Landinho? A ideia é falar disso daqui que você tá vendo aí já, que são as figuras de linguagens. Prof, por que você tá desse jeito aí, que esse negócio atrapalhado na cabeça aí, prof? Prof, por quê? Pessoal, hoje falarei de figuras de linguagens. O que são as figuras de linguagens? Você acha que foi à toa que eu passei esse batonzinho na boca queimando o filme? Você acha que foi à toa que eu coloquei essa peruca do cacete aqui? Não foi à toa. Sabe por que eu passei esse batom? Inclusive, vamos tirar um pouquinho aqui, né, Landinho? Vamos tirar. Tira aí, tira um pouquinho, professor. Tirei, professor. Tira um pouquinho aí, tira um pouquinho. Moçada, figura de linguagens é o batom, é o relógio que eu estou usando, era a peruca que estava aqui comigo, é qualquer elemento que vai levar beleza ao texto. Professor, no seu caso, não ajudou quase nada, Landim. Ficou pior. Pois é, mas a minha cabeça ficou lindo, perfeito e maravilhoso. Sendo assim, qual que é a função de figura de linguagem? Levar beleza ao texto. Do outro lado, eu coloquei funções da linguagem, que é algo que você entra num conflito muito doido. Figura de linguagem é uma coisa e funções de linguagem é outra. O que seriam as funções? As funções é como você usa a palavra ao longo do dia a dia. Por exemplo, você vai chegar no seu pai e vai falar assim: papai, eu quero um iPhone 20. Eu quero um iPhone 30. Aí seu pai vai falar assim: por que, meu filho? Você vai ter que argumentar com seu pai por que você merece um iPhone 30. Merecer um iPhone 30, você está usando a famosíssima figura, a função da linguagem chamada apelativa. As funções da linguagem é como você usa a palavra no seu cotidiano. No caso, você está alugando o seu pai. Então nós temos 6 funções da linguagem, que são 6 maneiras de você usar a palavra, a língua. Por exemplo, cheguei aqui e falei: tudo bem? Você está usando a palavra para quê? Para iniciar um processo de comunicação. Então, o que são as funções? As funções são formas que nós, usuários da língua, utilizamos a palavra ao longo do cotidiano. Prof, o que são as figuras de linguagens? As figuras de linguagem é tudo aquilo que leva beleza ao texto. Um detalhe curiosíssimo para você, nenenzão. Observe que a função poética, ela pode ser chamada de figuras de linguagens. O que seria a função poética? A função poética é qualquer recurso que o usuário usa na língua para levar beleza à língua. Função poética pode ser figuras de linguagem, anota isso para mim, figuras de linguagens, pode ser rima, pode ser métrica, pode ser o uso de uma sintaxe muito diferente, uma seleção vocabular muito foda. Então, função poética é qualquer coisa que leva beleza ao texto. Levou beleza ao texto, função poética. Fechou? Me dá um exemplo de função poética. As figuras de linguagens. Ou seja, todas as figuras de linguagens estão dentro da função poética. Professor, então, eu posso dizer que as funções de linguagens englobam a função, estão dentro da função poética? Perfeito, é isso. E agora, nosso objetivo é falar de quê? Das figuras de linguagens, ou seja, indiretamente, falaremos de função poética. Todas as figuras de linguagem são função poética? Sim, mas rimas, além disso, métrica, além disso, construções sintáticas muito raras, voltadas para beleza, tudo isso são função poética. Fechou? Fechou. Bora a primeira figura de linguagem. Qual seria a primeira, Landão? A primeira figura de linguagem está aí para você, antítese. Sabe qual que é o período literário que adora usar antítese, candidato? Não, Landinho, barroco. Anote algum cantinho. Olha como que essa aula de figuras de linguagens ela foi articulada. Eu tenho ali o nome da figura, eu tenho o exemplo e eu tenho o conceito. Então eu vou partir do exemplo para criar o conceito junto contigo. Se eu fosse você, colocaria algum cantinho, de repente no canto direito, qual que é o período literário específico que gosta de usar esse tipo de figura de linguagens. No caso, qual que é o movimento literário que usa e abusa da antítese? É o barroco. Nota isso aí, professor, o barroco. Ô, Landinho, o que seria a antítese? Olha o exemplo.
Uma noite longa para uma vida curta. Antítese é um jogo de ideias opostas. Se você quiser melhorar o seu conceito de antítese, antítese é uma contradição aceitável. Por que, professor, que você está falando isso? Porque daqui a pouco vai vir um paradoxo. Aí o paradoxo é uma contradição inaceitável. Então a antítese você aceita, porque faz parte da sua experiência empírica. Olha lá, homem, mulher, céu, terra, fogo, água, feio, bonito, rico, pobre, são antíteses. Antítese é um contraste. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem. Vamos supor aqui, ó, eu tenho o preto e o branco. Olha lá, antítese, uma contradição. Muito bom, professor. Olha aqui, ó, eu tenho preto e eu tenho branco. Você viu? Antítese, jogo de ideias opostas. Então, o que é uma antítese? Uma contradição aceitável, certo? Um jogo de ideias contrárias. A irmãzinha da antítese, quem é, professor? O paradoxo. Eu adoro o paradoxo. Por quê? O paradoxo é a antítese muito doida. O paradoxo é a antítese doidona. Como assim, professor? Olha o exemplo aí. O amor é ferida que dói e não se sente. Ué, se está doendo, é porque você está sentindo. Como assim dói e não sente? Você está vendo que o seu cérebro não aceita o paradoxo. Porque o paradoxo ele é uma contradição inaceitável. O paradoxo é uma contradição absurda, ilógica. Então, vou te dar um outro exemplo de paradoxo. Rio de neve em fogo convertido. Rio de neve em fogo. Neve pegando fogo, a sua experiência empírica, ela não aceita o paradoxo. Então, o que é um paradoxo? Uma contradição inconciliável, ilógica, absurda. Você quer uma diquinha, bebezão? Quero, Landinho. O paradoxo é uma antítese absurda. Então, eu tenho uma antítese que é o seu cérebro aceita e o paradoxo o seu cérebro não aceita. Qual que é o movimento literário que usa e abusa do paradoxo, professor? Também é o barroco. Próxima! Aliteração. Pedro para, Pedro para, Pedro para. Ela para e fica ali, para. Minha voz está horrível, tá, gente? Olha-se para nada, Paraná. Fica parecida a Paraguaia, para raios em dia de sol, para mim. Prenda a minha parabólica, princesinha parabólica. E o pecado paira ao lado, e o paraíso paira no ar. Olha um monte de P. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Gostou? Isso é o quê? Uma aliteração. O que é aliteração? Repetição de consoantes. Repetição de sons consonantais. Qual que é o movimento que usa e abusa da aliteração? Se chama simbolismo. Vozes, veludosas vozes, vagam nos velhos, vivas vãs vulcanizadas, nos vórtices velozes. Isso é uma aliteração. Você viu que é uma figura que dá o quê? Dá som, uma figura que dá um ritmo. O Landinho ficou aqui, ó. Pá, 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 pá. Isso aqui é uma outra figura, tá, moçada? Isso é uma onomatopeia. Isso não é uma aliteração que eu usei aqui, lá do filme Tropa de Elite, tá bom? Movimento literário que adora usar o quê? A aliteração é, você já sabe, o simbolismo. Próxima figura, professor, qual é? A aliteração tem uma irmãzinha. Olha como a aula foi organizada para você. Seja esperto. Eu tenho antítese, eu tenho paradoxo. Eu tenho aliteração e eu tenho assonância. São irmãs que se completam. Se a aliteração é repetição de consoantes, o que você acha que vai ser a assonância? Repetição de vogais. Olha lá. Aladas alegrias sugestivas. Isso é uma assonância. Qual é o movimento que adora usar isso, professor? O movimento que adora usar as assonâncias se chama simbolismo. É igual a literação? Perfeito, perfeitinho. Outra figura de som, paronomásia. Paronomásia. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Olha que legal, professor. Paronomásia não tem nenhum movimento literário específico que gosta de usar a paronomásia. Qualquer período literário pode usar a paronomásia. Não é problema nenhum, né, professor? Não é problema nenhum. Não tem ninguém específico que usa danada. Mas você percebeu que paronomásia... Destaca para mim, por favor, destaca na palavra paronomásia a expressão par. Par. O que é par?
Por onde for, quero ser seu par. Essa aula vai ser uma aula bastante sonora, porque nós estamos falando de figura de linguagem que tem em músicas o tempo todo que você escuta. Paronomásia vem de par. Par, dois. Par são dois. Muito bom, professor Landinho. Olha lá, ó. Manhã, manhã. Massa, maçã. Vou pegar uma paronomásia usada pelo Emicida no último disco dele, chamado Amarelo. Ele fala que existe pele alva, existe pele alvo. Olha, você viu? Pares de palavras. Ícaro me encarou. Ícaro me encarou. Olha que legal. São paronomásias. Paronomásias são recursos sonoros que você cria um jogo sonoro entre palavras parônimas, que são palavras elas têm uma construção em pares. São palavras que têm uma construção muito parecida, mas o significado é completamente diferente. Comprimento, comprimento. Você viu? Você viu? Próxima figura de linguagem, onomatopeia. Café com pão, café com pão. Café com... Tem que estar com a respiração boa, professor. Landinho, você pegou Covid? Eu não. Talvez se eu tivesse pego Covid, eu não ia conseguir fazer essa onomatopeia aqui. Qual, professor? Café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, maquinista, agora sim, café com pão, passa apoiada, passa passo de engaia. Já era, professor. O camarada tá tentando imitar o barulho do trem de ferro. Eu preciso muita força, muita força, muita força, muita força, muita força, muita força. Ô, menina bonita, mata a minha sede, eu preciso... Olha o som, olha o som. Eu acabei de usar uma onomatopeia contigo aqui agorinha. Qual? Isso é uma onomatopeia. Qual que é o período literário que usa essa figura de linguagem? Não tem nenhum específico. Qualquer movimento literário pode usar a onomatopeia. Qualquer um. Agora, quem gosta de usar onomatopeia é a literatura infantil. Professor, você não falou para mim qual que é o período literário que usa a paronomásia. Não tem nenhum movimento literário que gosta de usar a paronomásia especificamente falando, tá bom? O que é onomatopeia? Tá aí para você. Reprodução dos sons que nos cercam, baby. E o meu batonzinho saiu? Saiu ou não? Saiu, professor, já tá bem legal. Que coisa boa, papai. Tirei aqui o batonzinho, não é não? Vai lá. Próxima figura, elipse. Teve uma vez que o menino brincou com o Landim e o menino falou assim, prof, elipse tem a ver com eclipse? Quase que eu falei sua bunda, menino. Mas depois eu fui avaliar melhor. Cara, não é que tem? Você acredita? Tem a ver. O que eclipse é? É o desaparecimento da luz do sol ou da luz da lua. Enfim, eclipse é quando algo some. Olha que legal, moçada. Elipse, você também vai desaparecer com alguma coisa. Qual coisa que você vai desaparecer, Landinho? No caso, observe só aqui com o Landinho. Eu vou pegar aqui, a minha caneta mágica, a minha bique chamada dedo. Desculpa aí, tá, gente? Desculpa. E vou colocar aqui para você. Olha, no fim da festa, sobre as mesas, copos, garrafas vazias. No fim da festa, sobre as mesas, copos... Você consegue perceber que essa vírgula aqui, ela está indicando uma elipse? Não entendi. É um caso de uso de vírgula. A elipse é quando você esconde algum termo da frase. No caso, o que está sendo escondido aí? Por isso que o menino falou que tem a ver com eclipse. Tem tudo a ver com eclipse. Quando você esconde um termo da frase que não foi usado anteriormente, você está diante de uma elipse. Olha que legal, no fim da festa tinha que ter um verbinho ali. Qual que é o verbinho? Estavam. Sobre a mesa, sobre as mesas, copos e garrafas vazias. Então nós fizemos uma elipse do verbo. Desaparecemos. O que é elipse? Olha o conceito aí para você. Omissão de um termo. Você esconde um termo do enunciado. Fui. Próxima figura, zeugma. Olha que bacana. Essas duas menininhas se parecem. Essas duas menininhas aqui se parecem. Essas duas menininhas aqui se parecem. Então Landim teve um cuidado de colocar as semelhantes, as figuras semelhantes, mais ou menos uma perto da outra. Fechou? Zeugma. O que é zeugma? Vamos pegar um exemplo? No céu
há estrelas. Na terra, você. No céu há estrelas. Na terra, você consegue perceber que essa vírgula aqui ela está indicando que nós desaparecemos com um verbo. Qual verbo? O verbo ser e existir. Ele foi eliminado. A diferença entre zeugma e elipse é que a zeugma você esconde algo que já apareceu. Então, tinha aparecido lá o verbo ser e estar, o verbo há. E agora, o que nós fizemos com ele? Desaparecemos ele na segunda oração que criamos ali. Fechou? Professor, qual que é o movimento literário que gosta de usar elipse e zeugma? Às vezes, um movimento que é todo refinado. Gostou da imagem aí ou não? Gostou, DJ? Gostei. É um movimento todo refinado. Eu sou o príncipe da poesia brasileira. Eu me chamo Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele é um parnasiano. Então, o parnasianismo gosta de usar essas duas figuras de linguagens. Para que serve figuras de linguagens? Para levar beleza ao texto. O Landim colocou um brinco na orelha. O Landim, vamos imaginar que o Landim é um soneto. Esse brinco é uma figura de linguagem. Leva beleza para minha pessoa. Não é não? O Landim fez a barba e deixou um bigode maravilhoso. O bigode do Landim é uma figura de linguagem. Ou seja, qualquer coisa que leva beleza ao texto é figura de linguagem. As figuras de linguagens estão dentro da função poética. Pessoal, são matérias que costumam aparecer com uma certa recorrência na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vestibular FUVEST 2000 e segunda fase, vestibular FUVEST 2021. Caiu uma figura de linguagem chamada quiasmo. Inclusive, no vestibular IME 2021 também caiu quiasmo nessa prova. Fechou? Fechou. Traduz aí para mim, Landinho, o que seria uma zeugma? Tá aí para você o significado de zeugma. Fechou, professor? Fechou. Próxima figura de linguagem, qual é, professor? Polissíndeto. Vamos pegar a caneta Bic chamada dedo, Lando. Peguei. Poli significa vários. Síndeto significa solda. Várias soldas, professor. Olha o exemplo. E trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Trabalha, teima, lima, sofre, sua. Nós temos aí um polissíndeto. O que é o polissíndeto? Várias soldas. Não entendi, prof. Repetição de conjunções. Conjunções servem para ligar partes da oração. Beleza? Beleza. Então, polissíndeto. Prof, qual que é o período literário que adora usar isso? Olha, não tem nenhum específico. Esse trecho eu tirei de um poema do parnasianismo. Longe do estéreo, turbilhão da rua, Beneditino escreve na paciência e no sossego, no trabalho. Trabalha, teima, lima, sofre, sua. Tá aí, ó. Isso aí é um trecho de um soneto parnasianismo, que inclusive que está na lista do vestibular Unicamp, o tão sonhado Unicamp. Ah, que legal, Landinho. Posso avançar? Pode. Hipérbato. Tem duas irmãzinhas aí agora, o hipérbato e a hipérbole. Nossa, professor, mas são muitas figuras de linguagem, são muitas. No final da aula, não saia daí, eu quero te dar algumas dicas sobre como você vai estudar isso por aí, não é não? É legal você montar essa planilha do jeitinho que o Lando fez aqui para você. Hipérbato. O que é um hipérbato? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu vou pegar um exemplo melhor, vai dar tela branca aí para você. Tchup! Nossa, professor, sumiu tudo aqui. Calma. Quando você vai conversar com alguém, você usa a seguinte estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a sua estrutura. É a dinâmica da língua que você usa. Sujeito, verbo, complemento. Se você inverter essa ordem, olha lá. Paulo pulou o rio. Quem que é o sujeito? Paulo. Pulou o verbo. O rio, complemento. Se você colocar assim, o rio, a letra vai ficar horrível que eu estou escrevendo com a ponta do meu dedo, tá bom? O rio, o Paulo, faltou um aqui, né? Paulo pulou. O rio, o Paulo pulou. Olha, eu tenho aqui o sujeito, eu tenho aqui o verbo, eu tenho aqui o complemento. Se você fez do jeito que eu coloquei aí, você está usando um hipérbato.
Hipérbato é a inversão dos termos da frase. Tá aí para você. Muito bom. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Olha, as margens plácidas ouviram do Ipiranga. Olha a ordem correta. As margens plácidas ouviram do Ipiranga. Então, tem uma inversão sintática aí no hino nacional brasileiro. É uma letra que tem uma motivação muito próxima daquilo que você já ouviu falar, chamado parnasianismo. Então, quem que gosta de usar hipérbato? O parnasianismo e o barroco. Nota para mim, para você. Não esquece de anotar, não. Quando o professor pede para você anotar, é na tentativa de fazer com que o conhecimento ele fique um pouco mais, não diria vivo, mas a ideia é tentar melhorar a taxa de retenção. Escrever é uma tentativa de fazer você entrar em contato com o conhecimento. Quanto mais formas de contato você tem com o conhecimento, mais absorção. Por isso você escuta a aula, por isso você anota a aula, entendeu? Por isso que você vê o professor. Tudo isso são elementos que vão aumentar a sua taxa de retenção, isto é, a sua capacidade de absorção das informações. Vai lá, professor. Hipérbole. Hipérbole. Olha que legal. Eu vou destacar o ezinho aqui, esse ezinho aqui, aí o negócio aparece ali da pau aqui, ó, tá vendo? Tem um ezinho aqui, tô vendo o ezinho, professor, apaga, apaguei. Hipérbole. Hipérbole é a figura do exagero. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na matéria. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil, por você eu faço tudo, vou mendigar, roubar, matar. Exagerado, é a música do Cazuza aí, gente, jogado aos seus pés. Eu sou mesmo exagerado, é a figura do exagero. Quem que gosta de usar hipérbole, professor? O barroco, às vezes o romantismo também gosta de usar hipérbole. Muito bom, Landinho. Eu coloquei uma hipérbole para você. O meu coração é um porta-aviões. Aqui eu tenho uma metáfora hiperbólica. Não tem só uma figura de linguagem aí não, viu, turma? Não é só uma, nós temos duas aí. Já vou falar de metáfora, você vai entender melhor. Traduzindo para ti, tá aí para nós, o que seria uma hipérbole, um exagero semântico? O adolescente adora essa figura de linguagem, não é? Como assim? O adolescente chega no pai e fala assim, nossa senhora, estou morrendo de fome, eu não suporto mais ficar com fome. Adolescente é o rei da hipérbole, Então, o adolescente usa pra caramba. Então, de repente, eu chego aqui, uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo chorei um rio de lágrimas. Isso é uma hipérbole, é o exagero. O barroco gosta de hipérbole, gosta. Tem uma figura de linguagem barroca que é assim, nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Olha, noite escura, no contexto do poema barroco, nós temos ali noite escura, um hipérbole. Se eu pegar o trecho noite escura, tirar dali, tirar do poema e levar para um outro contexto, você estará diante de uma redundância. Então, dentro do contexto do poema, noite escura é o quê? Um hipérbole. Tirei do poema, noite escura, tirei, o que vai ser? Uma redundância, um pleonasmo. Eu estou vendo com os meus olhos. Eu comi com a boca, eu subi para cima, eu entrei para dentro, eu saí para fora, eu desci para baixo. Olha um monte de redundâncias aí. Vai lá, professor Landico, e bora aqui. A próxima figura, silepse. Agora entraremos num repertório de figuras um pouco... Eu não vou dizer... Nossa, que dicção horrorosa é essa, professor? Desculpa. Pois você edita aí, né, DJ? Sim ou não, DJ? Por favor. Entramos agora numa lista de figuras um pouco melindrosas aí. Silepse. Silepse, professor. Ai, meu Deus do céu. Tava bom demais para ser verdade, né, Landim? De repente você começa com esses nomes atrapalhados. Pessoal, você vai focalizar as figuras que você não domina direito. Se você sabe o que é uma literação,
Para que você vai ficar estudando de novo a literação, Jesus? Se você sabe direito o que é uma antítese, para que você vai ficar estudando de novo antítese? Na hora que você tiver essa planilha pronta, você vai atacar aquelas figuras de linguagens que você tem mais dificuldade. Só isso, professor. Ai, Landinho, que coisa boa, só isso, neném. O que é silepse? Você sabe que o sujeito e o verbo eles têm que conjugar. Eu não posso chegar aqui em você e falar assim, nós semo. Se eu falar nós semo, você vai ficar possesso. Nossa, que coisa horrorosa. Olha o que o professor de literatura está falando. Olha como que esse cara está falando. Que coisa horrorosa. Que coisa deplorável. Nós semo. Ué, moçada, olha aqui que interessante. Cadê meu pincel? Meu dedo mágico. Olha só. O verbo não está conjugando com o sujeito. O sujeito está no plural, o verbo não. Isso é uma silepse. Professor, mas está subentendido que isso aqui é um livro, o livro, a obra, mesma coisa que obra, manda a obra. A obra, ela é como se, professor, é como se o verbo estivesse conjugando com a palavra obra, sim. Então você vê aí um tipo de concordância ideológica. Silepse é um tipo de concordância ideológica. Fechou, professor? Fechou, Landinho. Tá sossegado aí? Tá tudo tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tá, professor. Quais são as figuras de linguagem que nós já estudamos? Foram 12 até agora. O que é uma figura de linguagem, moçada? Tá aí para ti. Figura de linguagem são recursos estilísticos que vão levar beleza ao texto. Por isso que o Landão começou a aula e vai terminar a aula, esse bloco de aulas com a minha verdadeira peruca. Não, gente, pode falar. Tô lindo, não tô? Tô ou não tô, pai? Tô, pode falar. Pode falar. Landinho tá lindo. Ainda tem um batonzinho na boquinha? Deixa eu ver. Ó, já tem até o gingado aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um batonzinho aqui. Ainda tem um pouquinho de batonzinho. Então, eu vou finalizar aqui na figura 12 e daqui a pouco eu volto, ó. Beijo pra você. Que coisa horrorosa. Gente, eu sou um hipérbole de feiura. Daqui a pouco eu volto. Fui!